Caríssimos irmãos e irmãs, é o 26º domingo do tempo comum. As leituras foram do 26º domingo do tempo comum. Mas nessa última missa do nosso domingo, celebrada a São Miguel, o padre vai falar disso, falar de São Miguel, da importância de São Miguel hoje. Dentre tantas coisas, a gente precisa ver. O padre vai falar de três coisas que de fato devem fazer você um devoto de São Miguel. Os tempos são difíceis, os tempos vão piorar. Lá no Apocalipse capítulo 12, Deus promete 2 auxílios para esses tempos de dificuldade: a Virgem Maria e São Miguel. Você que ainda não fez a Quaresma São Miguel, o ano que vem se propõe a fazer e se consagrar a São Miguel, porque de fato são 2 instrumentos do alto que virá em nosso socorro em tempos de tribulação. Mas, assim como da Virgem Maria existem falsos devotos, vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort, assim também existem falsos devotos a São Miguel, de São Miguel. Para ser verdadeiro devoto de São Miguel, tem que ter essas coisas que o padre vai falar hoje. Para isso, para que você entenda, é preciso que o padre, aqueles que já sabem, mas o padre retome o porquê da importância de São Miguel na economia da salvação. A economia da salvação é no projeto de Deus de salvação. Deus criou então os seres angelicais, os anjos, e os dotou de vários dons. Esses anjos, eles foram criados como manifestação da glória de Deus. Eles foram criados e eles têm como se fosse fome da alma deles a adoração a Deus, o desejo de Deus. E Deus deu a cada um também um serviço, exercer uma missão. Essa missão pode ser aqui conosco, essa missão pode ser relacionada à natureza, essa missão pode ser de uma profunda adoração a Deus. Como cada anjo então tem uma missão, eles não foram criados iguais. Cada anjo tem algo que é próprio dele. E assim já vale quando a gente pensa no nosso anjo da guarda. O seu anjo da guarda, ele é único. Ele tem a sua medida, no sentido que ele foi feito para te ajudar, e nunca se repetiu, nem vai se repetir nenhum anjo da guarda. Isso significa então que cada anjo, ele é a manifestação de Deus, manifestação da glória e do poder de Deus. Deus dotou esses anjos de uma inteligência enorme. O anjo mais simples que existe, se é que a gente pode chamar assim, ele tem uma inteligência maior do que de todos os homens juntos. Cada anjo foi criado então como um ser espiritual, com uma inteligência persistente, que a gente fala. Por que persistente? Porque a inteligência do anjo, ele é diferente da nossa. A nossa inteligência, ela é dedutiva, ou seja, você quando vai analisar alguma coisa, por exemplo, vai analisar essa toalha, você vai deduzindo coisas. Ela é dourada, ela tem tanto de tamanho, ela pesa mais ou menos não sei quanto, ela serve lá para missa, tal e coisa. Se você vai de uma verdade para outra, a nossa inteligência é assim, ela é dedutiva. E por isso que há o progresso, por exemplo, da tecnologia.
vai do descobrimento de uma coisa para outra, e para outra, e para outra, para outra. A inteligência angelical, ela é diferente. Ela, quando olha para essa toalha, ela ilumina, ela escaneia toda a toalha num relance e já tira uma conclusão. E essa conclusão é verdadeira. A nossa inteligência, ela vai de dedução em dedução, mas se você errar numa dedução, pronto, já vai errar em outra, vai errar em outra, e daí dá um erro grande. O anjo, ele escaneia a coisa, escaneia algo, e já sabe a verdade daquilo. Portanto, quando ele toma uma decisão, essa decisão, ela é para sempre. Como a nossa inteligência, ela não é igual a do anjo, intuitiva, é dedutiva, as nossas decisões, elas mudam. Hoje está aqui na igreja, mas se bobear, amanhã você não está. Uma pessoa não está na igreja hoje, amanhã ela pode estar. Quando morrermos, aí sim, a nossa inteligência será definitiva. A decisão que a gente tomar será definitiva no momento da nossa morte. Mas o anjo, então, por causa dessa inteligência aguçada dele, quando ele toma uma decisão, essa decisão é para sempre. Eles foram criados, então, com duas missões. A primeira missão é adorar a Deus, e isso é o grande desejo da alma deles. E a segunda missão é cuidar de nós. Só que para adorar a Deus é necessário que se adore por amor. A adoração a Deus deve estar vinculado ao amor. E o amor tem que estar vinculado com a liberdade, senão não é amor. Amor e liberdade devem caminhar juntos, senão ou não é amor ou não é liberdade. Por exemplo, se um rapaz casasse com uma moça, porque o sogro está ameaçando, esse casamento é nulo, porque ele está casando de uma forma obrigatória, ele está sendo obrigado, e se é obrigado não há liberdade. Se não tem liberdade, não tem amor. Deus, então, quando nos criou e criou os anjos, ele não podia se mostrar do jeito que ele era. Deus não podia mostrar a essência dele, nem para os anjos, nem para nós, porque Deus é tão bom, tão belo, tão grandioso, que se Deus se mostrasse, por exemplo, para nós, obrigatoriamente você iria se ajoelhar diante dele. Se Deus se mostrasse já quando criou os anjos, se mostrasse já como ele é na sua essência, os anjos também iriam ajoelhar diante dele. Mas isso não quer dizer que esse ajoelhar-se é por amor. Eles seriam, por causa que Deus é tão belo, obrigatoriamente eles teriam que ajoelhar. Isso vai acontecer no dia do juízo. Quando Deus vier, quando Cristo vier, todas as pessoas e todos os anjos, inclusive quem está no inferno, inclusive os anjos que estão no inferno, vão se ajoelhar diante de Deus. Só que nós, se a gente perseverar, a gente vai ajoelhar por amor. Os que estão lá embaixo vão se ajoelhar por causa da glória de Deus, do poder de Deus, que ninguém aguenta. Só que não vai ser por amor, vai ser na marra, por causa da beleza de Deus. Então veja que Deus então tem que montar um esquema para que nós o buscássemos, nós e os anjos, nós o buscássemos por amor.
Então o que Deus fez? Ele nos criou e criou os anjos numa sala de espera, para que nessa sala de espera nós e os anjos provássemos que amamos a Deus. Você tem a sua vida para provar que ama a Deus. Se você provar que ama a Deus, Deus vai falar: agora vem para cá, e você vai vê-lo face a face. E aí não tem como mais pecar, não tem mais como escorregar para o inferno, não tem mais como, porque Deus é tão belo, tão grandioso, que aí você está em outro naipe, outro nível. Esse nível é tamanho que você é envolvido pela glória de Deus e vai se parecer com Ele. O amor é provado, gente. O amor se prova. Aqui, por causa que a gente está com ideia de romantismo, a gente acha que o amor é provado mandando flores, mandando bombom, Não, tudo isso é detalhes, carinhos que a gente faz para as pessoas que a gente gosta. Mas o amor é provado. Você prova, por exemplo, que ama o seu filho quando você acorda de madrugada, leva ele no médico. Você acorda, você mostra que ama a sua família quando você abre mão das suas coisas pelo bem dela. O amor é provado. Não adianta uma pessoa, por exemplo, falar para a esposa: eu te amo, e manda florzinha, manda bombom, mas está sempre traindo ela. O amor é provado. A gente tem que provar que ama a Deus, provar que ama as pessoas e provar que ama a Deus. A nossa prova é nessa vida. Os anjos também foram criados assim, numa antessala. Não viram Deus já face a face, porque eles também precisavam provar que amam a Deus de modo livre. Mas essa prova dos anjos não podia ser igual à nossa, porque nós somos diferentes dos anjos. O anjo não nasce nenezinho, depois vai crescendo, vira adolescente, ele já é um espírito puro, o espírito perfeito. Então eles foram criados numa antessala, numa sala de espera. Só que eles precisavam passar por uma prova. A prova deles não pode ser igual à nossa. A inteligência deles é diferente, eles não sofrem a ação do tempo como a gente sofre. Então Deus, na sua inteligência, também tinha que fazer uma prova para eles. Ora, se os anjos, se o que destaca no mundo angélico é a sua inteligência, então a prova tem que ser algo relacionado com a inteligência e a vontade, que é duas coisas que andam junto, tanto em nós quanto nos anjos. Então Deus tem que fazer uma pergunta para os anjos, que eles pudessem, quando respondessem, mostrar que de fato eles amam a Deus. Essa pergunta, pensa só, não dava para ser uma pergunta fácil, porque na hora de responder eles tinham que provar que amam a Deus. Essa pergunta então não tem nada a ver com química, com biologia, com física. Por quê? Porque isso é a coisa mais fácil para os anjos. Os elementos da química, da física, da natureza, o anjo escaneia assim, pá, e já sabe a resposta. Num piscar de olhos assim, ele escaneia e já sabe. Então não pode ser isso. A pergunta tem que ser algo, na filosofia a gente chama de metafísico, além da física, algo teológico. Deus então convoca o mundo angélico para a pergunta que ele vai fazer. E como que mandasse num telão a pergunta, porque eles não estão vendo Deus ainda. A pergunta é assim:
vocês anjos me serviriam, me amariam e estariam comigo, se eu, Deus Todo-Poderoso, me unir de modo íntimo a uma das criaturas? Essa foi a pergunta. Vocês anjos estão dispostos a me servir, me amar, me adorar, se eu, Deus Todo-Poderoso, me unir de uma forma íntima a uma das criaturas? Aqui o padre, lógico que está, aportuguesando para a gente entender, porque a pergunta é uma pergunta, na teologia a gente chama de hipostase. Me unir em hipostase, uma união entre Deus e a criatura. Essa pergunta parece fácil, porque você poderia falar assim: é lógico que os anjos vão falar que iam servir. Parece fácil, mas não é, porque mesmo a gente já não cumpre isso, porque a gente fala que ama a Deus, que serve a Deus, mas a gente está sempre dando vacilo. Parece fácil. Como o padre falou, o mundo angélico foi criado, cada um como um evento de Deus. Cada anjo é único. E mais ou menos, para que nós entendemos, para que a gente entenda, São Tomás e um santo da igreja chamado Dionísio Areopagita, eles dividiram o mundo angélico em 9 camadas. Essas 9 camadas, elas estão assim: embaixo está o anjo da guarda, que são como se fossem os soldados. Esses daí são trilhões e trilhões e trilhões de anjos da guarda. Como o padre disse, nunca se repetiu um único anjo da guarda. Depois, na escadinha, ela sobe, mas diminui o seu número. O segundo degrau são aquilo que a gente chama de arcanjo. Eles são mais poderosos, mais belos, mais inteligentes do que os anjos, mas o número dele é menor. Mesmo assim, é uma multidão. Esses arcanjos, por exemplo, eles são os anjos que cuidam da sua família. É um chefe de seção. Quantas pessoas tem na sua casa? 4? 5? Então, tem 5 anjos da guarda lá. Tem um que é o chefe da seção, é o arcanjo da sua família. Depois sobe, e aí tem os principados. O padre não vai falar todos, senão, os principados que cuidam de maiores grupos. Então, por exemplo, existe o anjo que cuida da nossa paróquia, o anjo que cuida da nossa cidade, o anjo que cuida do nosso estado, o anjo que cuida do nosso país. Esses anjos são chamados de principados. E assim vai, Aí tem o que cuida da natureza, o que cuida das galáxias, o que cuida... E assim vai. Lá em Simão, nas 3 últimas hierarquias, lembra, é uma pirâmide. Então, eles vão aumentando de poder, de beleza, de inteligência, mas vai diminuindo o número. Lá em Simão estão os anjos de profunda adoração a Deus. Eles servem adorando a Deus e pedindo por nós. No top da pirâmide tem aquilo que se chama os serafins, que aí é os power mesmo. A Bíblia fala que existem 7 serafins. Lembra? Eram trilhões, foi diminuindo, mas o poder deles foi aumentando. Desses serafins, a gente sabe o nome de 3. Nome aqui entre aspas também, mas outro dia para explicar.
Miguel, Gabriel e Rafael. Padre, mas a gente não chama anjo Miguel, arcanjo Miguel, é que como eles estão lá em cima, eles podem exercer qualquer função aqui de baixo. Desses anjos então, desses 7 serafins, a palavra serafim significa pegar fogo de amor por Deus. São Tomás fala que se um serafim tivesse corpo, ele teria o corpo do tamanho do universo, e esse corpo pegando fogo de amor por Deus. Só que quando Deus criou o mundo angélico, Ele criou ainda um para ser o chefe de todos. Ele criou um para ser o top de todos. Havia nessa pirâmide um último degrau que só havia, lembra? 7 é o penúltimo, porque acima ainda havia um cara, Lúcifer. Quando Deus criou Lúcifer, Ele o cria com uma inteligência que, se somar todos os anjos juntos, inclusive os serafins, não dava a inteligência dele. Somando todos, se somar todos os anjos, não davam a beleza dele. A palavra Lúcifer significa portador da luz. Foi assim que Deus o fez. Todos esses anjos estavam então ali na sala de espera. Veio então a pergunta: vocês, anjos, me serviriam, adorariam, se eu, Deus Todo-Poderoso, me unisse a uma das criaturas? Falou isso e deixou a turma dialogar. A anjaiada lá começou a conversar, mas Lúcifer ficou de boa, porque o que ele pensou? Se Deus vai se unir, Deus Todo-Poderoso, Ele vai se unir a uma das criaturas, Deus não vai se unir ao cavalo, ao cachorro, ao gato, ao passarinho. Será que Deus vai se unir com o homem? Também não. Não vai se unir com o homem, porque nós anjos somos muito maiores do que o homem. Não se compara o que nós somos perto deles. Deus vai se unir com um anjo, porque os anjos são os top. Mas se Ele vai se unir com os anjos, Ele não vai se unir com o soldadinho raso. Ele vai se unir com quem? Com o maior deles, que sou eu. Eu sou o maior de todos. Deus vai se unir comigo. Se Deus vai se unir comigo, eu saio dessa parte de ser anjo, se Ele vai se unir comigo, e acabo sendo Deus. Todo mundo vai ter que me adorar como Deus. Lúcifer, ele comete 2 pecados. O primeiro é esse, o orgulho. O orgulho de querer ser Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 38, aparece a figura do rei de Tiro, rei de Sidônia, e ali é um símbolo de Lúcifer. Lá é dito que ele era ricão, ele era cheio de boniteza, mas ele caiu como um raio. Na segunda leitura foi dito assim: ai de vós ricos. Ninguém foi mais rico do que Lúcifer, de beleza, de inteligência, de boniteza. Ele pensou, então, vai ser eu. Quando Deus mostra a resposta, qual é a resposta? Eu vou me unir com o ser humano. Lúcifer, não, está errado. Como assim? O ser humano, nem o anjo da guarda
os homens conseguem alcançar, imagine. Não, está errado. Porque se Deus vai se unir com o homem, o homem vai dar um salto. E mesmo pela natureza, o anjo sendo maior do que o homem, pela ordem da graça, o homem passa o anjo. Isso significa que todos os anjos, inclusive eu, vou ter que servir o homem. Não, estou louco então? Você já reparou que você tem um cachorro de estimação, um gato de estimação? Apesar de ter gente que está querendo, transformar cachorro, gato em gente. Cachorro é cachorro, gente é gente. E olha que eu sou cachorreiro, hein? Pode ver que tem o binão, fica latindo lá. Mas cachorro é cachorro, gente é gente. Mas repara que é você que tem um cachorro de estimação. Por quê? Porque a sua natureza é maior do que a dele. Nenhum cachorro tem um dono de estimação. Tem hora que parece que é, mas não é. É você que, entre aspas, comanda o cachorro, o gato, o que seja. Se a gente pegar da mesma lógica, então, o certo era que o anjo tivesse um homem de estimação. Porque o anjo é muito maior do que nós. Mas por que não é assim? Por que são os anjos que nos servem, mesmo sendo eles maiores do que nós? Porque quando ele olha para você, ele lembra de Jesus feito homem. Jesus se fez homem, não se fez anjo. E é por isso que o ser humano dá um salto na ordem da graça. E é por isso que a carta de São Pedro fala assim, que os anjos, eles esperam ansiosos você chegar no céu. Não porque é a nossa vitória, ganhamos, não é só por causa disso. É porque você vai ser parecido com Deus. E nenhum anjo vai ser tão parecido com Deus como você. Eles têm fome de beleza. E eles esperam, ansiosos, você chegar lá no céu, para eles verem você como que vai ser. O segundo pecado de Lúcifer está aí. É a inveja. O demônio peca pelo orgulho e inveja. Por que inveja? A inveja é a tristeza pelo bem que Deus faz para outro. Vou repetir. É a tristeza pelo bem que Deus faz para outra pessoa ou para outro ser. Você sente umas pontadinhas aí, todo mundo sente, todo mundo. Por que ele? Por que Deus escolheu ele? Por que o padre escolheu esse fulano? Por que não sei o quê? Porque eu fico me comparando e acho que sou eu que mereço, não o outro. Porque eu vou na igreja, eu rezo, eu faço coisa de São Miguel, eu só me ferro. O meu vizinho não está nem aí, e se dá bem, tem carrão, tem não sei o quê. É a inveja que está aí. A tristeza pelo bem que Deus faz para outra pessoa. Ora, Lúcifer ficou triste por aquilo que Deus ia fazer conosco. Ele se sentiu injustiçado. A inveja sempre tem raiz de injustiça, de a pessoa se achar injustiçada. Se você reparar, tanto uma coisa quanto outra, tanto o orgulho quanto a inveja, elas brotam da comparação. Para de se comparar, viu? Quando você se compara, ou você vai se achar mais do que o outro, orgulho, ou você vai se achar menos, aí é inveja. Eu preciso me alegrar com os dons que Deus dá para outra pessoa. Mas Lúcifer não se alegrou. E quando então ele viu que Deus ia fazer isso, ele deu um grito no céu: não servirei. E quando ele cai, quando ele de fato cai,
ele faz uma promessa: não servirei e vou destruir os queridinhos seu. Ele faz uma promessa de destruir. Acorde, você, São Paulo fala isso, a sua luta não é contra pessoas, contra ideologias, a sua luta é contra o diabo. O diabo usa de tudo isso para te destruir. Ele tem raiva de você, porque quando ele vê você, ele pensa: Deus foi injusto comigo, Deus foi sacana comigo, Deus preferiu eles do que eu, então vou destruir eles. Lúcifer, então, ele fala que não vai servir, e ele começa a soprar no ouvido dos outros anjos: meu, está errado, vamos aqui fazer um abaixo-assinado, fazer uma revolução, fazer uma revolta, porque para Deus voltar atrás, porque está errado, não é justo, eles são menos do que a gente, aí começa a soprar. Nisso aí começa um debate no céu, nessa antessala. Alguns anjos começam a falar: não, Deus falou, está falado. Outros anjos ficam na dúvida, mas outros já caem na conversa de Lúcifer: não, é isso mesmo, vamos fazer aqui uma greve, um motim, um abaixo-assinado, e Deus vai ter que voltar atrás. E é isso que se chama a batalha no céu. A batalha no céu não é batalha de MMA. Como são seres inteligentes, a batalha é de ideias. A batalha é de ideias. Há um murmurinho, assim, começa uma murmuração, uma confusão, ninguém entende mais ninguém. Parece até que Lúcifer está convencendo a galera, e de repente tem um grito no céu maior que o primeiro: quem é como Deus? Ou seja, calemos a nossa boca, porque se o projeto de Deus é esse, a gente só tem que obedecer. Meus irmãos, toda vez que você murmura, faz beicinho para Deus, faz manha para Deus, você está dando uma de Lúcifer. Você está questionando o projeto dele, que por vezes tem sim que passar por momentos de alegria, mas por momentos também de cruz. É o projeto dele. Lá no céu a gente vai entender o porquê que a gente passou por certas coisas. Mas quando vinha a dúvida, a murmuração, o demônio soprando no seu ouvido: por que você está passando por isso? Por que isso? Você tem que lembrar o que São Miguel falou: quem é como Deus? A gente deve aceitar o projeto dele. Então aqui tem duas virtudes que um devoto de São Miguel tem que ter. A primeira, um profundo amor a Jesus. Um profundo amor a Jesus. Ele tinha para escolher a revolta ou Jesus, feito homem. O que ele escolheu? Jesus. Deus quer isso, então eu escolho o projeto de Deus. O projeto de Deus é Jesus vir se fazer homem, então eu também escolho isso. É por isso que na ladainha você reza que ele é o defensor do verbo, da encarnação do verbo. Você tem que amar Jesus com loucura. Para ser devoto de São Miguel, você tem que amar Jesus mais do que realmente tudo. Tem que chegar a doer no seu coração a pessoa de Jesus, se encantar com a pessoa de Jesus, conhecer a pessoa de Jesus. Repara, quinta e sexta-feira, quem veio na missa, o evangelho, a pergunta era essa. Na quinta-feira, Herodes diz assim no final do texto: quem é esse homem
Na sexta-feira, foi a profissão de fé de Pedro de novo. E aí, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Você pode saber responder isso, quem é Jesus, muito bem pela catequese, pelo catecismo. Olha, Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele veio para nos salvar. Você pode saber isso aí de cor. Mas se você de fato não o conhecer, você não vai amá-lo. Não adianta você entrar numa decoreba de saber quem é Jesus, catequeticamente e teologicamente, se você não tiver intimidade com Ele. O Papa Bento vai dizer num documento chamado Deus Caritas Est, Deus é amor, que antes de ser a religião nossa, a fé nossa, antes de ser Bíblia, doutrina, filosofia, teologia, liturgia, antes de ser isso, a nossa fé é o encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus. Agora deixa eu dizer para você que tem muita gente dentro da igreja que ainda não encontrou com Jesus, não conhece Jesus de verdade. Quem quer ser devoto de São Miguel precisa pedir para que ele mostre Jesus, mostre de fato com os olhos da fé quem é Jesus para você, porque daí você vai se apaixonar. A prova que a gente não conhece Jesus são os nossos pecados. Essa é a prova. O primeiro exemplo então de quem é devoto de São Miguel é amar a Jesus, a pessoa de Jesus. Segundo exemplo que está aí nesse bolo: humildade, gente. Não dá para ser devoto de São Miguel se não viver a humildade. Não dá. Você viu que Lúcifer, o primeiro pecado dele foi do orgulho. Como é que São Miguel vence ele? Humildade. Quem é como Deus? São Tomás fala assim, a humildade é saber quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Santa Teresa vai nessa linha e fala assim: a humildade é a verdade. Quando você tem a verdade sobre você, ou seja, diante de Deus, o que nós somos? Criatura. Se nós somos criatura, por que a gente fica murmurando, questionando? Porque é um pecado de Lúcifer. Se eu sou criatura, eu devo acolher tudo aquilo que ele fala, que ele ensina. Pensa assim, nesses soberbos aí que tem em faculdade, que fala que Deus não existe, que Deus não é bom, que Deus isso, aquele monte de teoria, mas no fundo, é um bando de soberbo, que vai cair. São Miguel vence o diabo pela humildade. O que é a espada de São Miguel? É a humildade. Cala sua boca. Todos nós aqui somos criaturas. Repara que Lúcifer começou a se achar, não é? Eu sou bom, sou inteligente, mas ele esqueceu que tudo aquilo que ele tinha não era dele. Ele recebeu de Deus. Não foi porque ele se fez assim. Ele recebeu de Deus e aí se achou. E São Miguel então o coloca no seu lugar, e é isso que precipita o demônio no inferno. Vou repetir, gente: não dá para ser devoto de São Miguel sendo orgulhoso. O orgulho se manifesta de várias formas. Outro dia o padre conta, mas olha, querer ser mais do que os outros, se fazer de vítima, querer ter sempre razão, dar a última palavra em tudo, ser o machão ou a machona, querer aparecer. Tem várias formas do orgulho aparecer. Não dá.
Se você se propõe a ser devoto de São Miguel, de forma orgulhosa, vai apanhar. Agora deixa eu dizer a dica. Vira e mexe, as pessoas vão e fazem a quaresma de São Miguel, e aí começa assim: ah, padre, foi só fazer quaresma de São Miguel que eu comecei a apanhar do diabo, porque o diabo começou a aparecer e me bater, não sei. O que a gente pensa? A gente pensa assim, que quando você reza a oração de São Miguel, você vai lá cutucar o diabo, aí o diabo fica bravo com você, ele vai... Não é isso. Deixa eu falar para você um segredo, que vale para mim também, porque olha, não teve mais quaresma de São Miguel que eu apanhei que nem esse ano, né? De todo lado. Mas não é porque eu fazendo a quaresma de São Miguel fui cutucar o diabo, ou o diabo quis descontar. É porque São Miguel me viu orgulhoso. Quando você se vê orgulhoso, aí São Miguel deixa que o diabo bata no você. Você apanhou nessa quaresma de São Miguel? Muito bem, que bom. É ele ensinando a você a ter humildade. Baixa a sua bola, porque você precisa das coisas do alto. Baixa a sua bola. Você não precisa ser devoto de São Miguel, você não precisa fazer a quaresma de São Miguel, mas você se propôs a fazer, tá bom, então você entrou na minha escola. Você entrou na minha escola, agora segura a bronca aí. Você vai ter que abaixar a bola. Não dá para ser devoto de São Miguel tendo orgulho, não dá. E aí vem contrariedades, perseguição, incompreensões que você passou aí. No fundo, é remédio para você, como eu vejo que foi remédio para mim. Ah, padre, mas o senhor não é orgulhoso? Você que pensa. Como o padre falou, o orgulho se manifesta no nosso coração de várias formas, e a forma que você nem está pensando que é que ele está agindo aí. Outro dia o padre vai falar do orgulho e dessas várias formas de orgulho. Então, para ser devoto de São Miguel tem que ter: amar a Jesus Cristo, amar com coração profundo, adorador, e aí entra a Eucaristia, e ter humildade, e buscar a humildade. São Miguel, com essa palavra, expulsa Lúcifer do céu. Quando Lúcifer cai, 1/3 dos anjos caíram na conversa dele. 1/3 dos anjos acharam que Deus estava errado. E é isso que a gente chama hoje de demônios. Como eles são, lembra, de inteligência persistente, não dá para eles voltar mais atrás. Eles não voltam mais atrás. Eles não querem voltar mais atrás. Eles tomaram a decisão deles. Os anjos que falaram sim, saíram da antessala e foram diante da glória de Deus. Agora os anjos bons estão vendo Deus face a face. E os outros? Os outros foram precipitados no inferno. Mas nesse esquema que o padre acabou de falar, Deus permitiu e permite que ele atue nesse mundo, para baixar nossa bola, para nos provar, para a gente mostrar que ama a Deus. Deus é sábio, Ele sabe por quê. Só que assim, a Lúcifer foi dado a missão de preparar, antes da queda, de preparar o universo, e de modo especial o nosso mundo, para Jesus se fazer homem. Foi dado para ele o cuidado desse mundo, e é por isso que Jesus o chama de o príncipe desse mundo, porque isso era a missão dele. Mas esse príncipe se perverteu, se tornou pai da mentira. Você lembra
quando Jesus é tentado, o diabo leva Jesus até o alto do monte, mostra os reinos da terra e fala assim: tudo isso me foi dado, basta que você se ajoelhe diante de mim. Jesus não fala assim: opa, peraí, não foi dado não, é mentira sua. Jesus não fala isso. Jesus responde: só ao Senhor nosso Deus é que prestará culto, que adorarás. Mas repara então que esse mundo, como diz São Paulo, ele jaz na mão do inimigo. Esse mundo está na mão do inimigo, de forma que daí você vai entender, por exemplo, a força que tem um pacto satânico. Por que a pessoa faz um pacto com Satanás? Para ter poder, para ter dinheiro, para ter fama. O que consiste esse pacto? É o diabo falando assim: olha, você faz a minha parte aí e eu faço a minha. Eu vou ajeitar os meus pauzinhos, porque eu sou dono desse mundo, e você vai ter o que quer aqui, né? Mas veja que essa ação diabólica, ela vai crescendo na medida que os homens vão caindo na conversa dele. Quanto mais os homens pecam, mais vai abrindo a porta do inferno para a atuação de Lúcifer e do diabo nesse mundo. Então é esquema para eles que o homem cada vez mais se revolte contra Deus. Aquilo que o padre disse no início: nós estamos beirando um tempo em que vai ser escancarado o inferno nesse mundo. A gente já se prepara para isso. O padre sempre fala isso. A gente já vive num mundo satânico. A gente já vive no mundo anticristão. Você já é resto. Você já é o que sobrou. É só olhar para sua família, para o seu serviço e ver quantas pessoas estão buscando Deus. As leis, o que o mundo fala, o que o mundo prega, o que é colocado em faculdade, na televisão, não sei o que, não é o Evangelho de Nosso Senhor. O esquema está preparado para a vinda de uma pessoa que vai centralizar essa ação do demônio nesse mundo, e é aquilo que a gente chama de anticristo. Mas já está preparado, porque as ideias que correm lá fora e por vezes esborrifam aqui dentro da igreja, já é o esquema do anticristo. Você, veja, nós, todos nós, a gente é filho do nosso tempo. No nosso tempo está tendo uma tempestade, não tem como você não se molhar. Você já traz pensamentos, desejos, coração de coisas lá de fora. Por isso você vem na igreja, por isso você consagra São Miguel, porque você sabe que tem que mudar. Mas já está aí, gente. E você vai vendo que cada vez mais essa adoração explícita ao diabo está ganhando força. Cada vez mais os elementos contra os preceitos de Deus estão ganhando força. Veja, já há uma guerra, por exemplo, contra a família. E a família é um projeto de Deus. Semana que vem Jesus vai falar disso, né? Mas veja, divórcio. Olha a turma da sua família, quanta gente separada. Adultério, pornografia, homossexualismo, bestialismo. Agora tem um negócio de trissal. Já há uma luta contra a vida.
eutanásia, aborto, a vida das pessoas que não vale nada mais. Não vale nada, você é um CPF. Por causa do quê? Porque foi cada vez mais entrando nesse mundo esse esquema anticristão. E agora está cada vez mais explícito isso. Você olha, primeiro, numa questão global. A ONU está prometendo aí, esse negócio de 2030, que tem uma cartilha lá, gente, que é totalmente anticristã. Contra a família, contra a vida, contra até comida. Daqui a pouco você vai estar comendo gafanhoto sem ver. Padre, não vai acontecer. Não vamos ver. Não vamos ver. Quando eu falava que ia fechar a igreja, ninguém acreditava. A hora que você vê, já foi. Porque vai massificando tudo isso através do quê? Das artes. Do cinema, das séries, dos livros, da escultura, da pintura. Cada vez mais você vê um culto público ao diabo na nossa cara. Essa semana estourou um escândalo em Hollywood. Dá uma olhada, você vai ver. Mas faz quanto tempo que teve a Olimpíada? E o que foi aquilo, senão, na abertura, uma adoração ao diabo? Para estar exagerando, vai lá ver a aula que o padre deixou no YouTube lá disso aí. A gente pegou, a maior parte das pessoas pegou só a parte da ceia, que estava ali profanando a ceia, mas a coisa é muito maior, gente, muito maior. Você vai lembrar que tinha um cara vestido assim meio de encapuzado, né? Com um cavalo sobre as águas. O mar, rio, na Bíblia, é sinal do mal, é um símbolo do mal. Jesus anda sobre as águas, ou seja, o mal não pega ele. Mas lembra o Mar Vermelho? Lembra no Apocalipse é dito que o anticristo, uma besta, aliás, vai surgir do mar. Isso aí tem um significado político, mas também tem um significado do mal. Na cara de todo mundo lá, para milhões de pessoas, há um cavaleiro desconhecido, num cavalo ali, na água. É o Apocalipse, ali você já vê que ele está falando do Apocalipse. Ele chega lá na Torre Eiffel, ele vai andando com o cavalo, e na medida que ele vai com o cavalo ali, as pessoas que estavam com a bandeira dos países começam a ir atrás dessa figura. Ou seja, são as nações se dobrando a essa personagem. Fora que tinha antes lá, a Revolução Francesa, um monte de sinal, gente. Quando eles chegam lá com a bandeira, quando ele chega com a bandeira, ele dá a bandeira lá para o soldado hastear a bandeira. Quem serviu o quartel sabe. Tem um cara que só faz isso. A função dele no quartel é cuidar da bandeira. Ele tem que saber dobrar, ele tem que saber lavar, ele tem que saber, se está chovendo, ele tem que ir lá tirar, ele tem que saber hastear. Ele só faz isso. Agora pensa só, você acha que ele escolher um soldadinho raso para hastear aquela bandeira? Lógico que não. Então escolheram alguém que era power, que talvez a vida inteira hasteou a bandeira. Quando ele foi hastear a bandeira, ele hasteou a bandeira de ponta cabeça. Padre, mas talvez ele errou. De novo, o cara só faz isso. Naquela hora, naquele lugar, errar assim, vamos supor que tivesse errado. Corta a câmera, faz um corte da câmera, mostra outra coisa, os caras, desvira a bandeira rapidinho, desvira e pronto. Não, foi hasteada de ponta cabeça.
Quem serviu o quartel sabe. Bandeira hasteada de ponta cabeça significa quartel tomado. Meus irmãos, eles estão falando na nossa cara. Olha os filmes, aí eu falo 10 filmes fáceis para você que fala do anticristo, Midsommar, a bruxa. Eu falo 10 filmes fáceis aí que está falando, que está chegando, que eles estão falando na nossa cara. Olha as músicas, gente. Olha show. Qualquer show hoje está prestando um culto ao diabo e ao pecado. Qualquer show. Veja, para ter um culto é preciso de 3 coisas: o sacerdote, o rito e sacrifício. Para ter um culto, para ter o culto a Deus, sacerdote, o rito e sacrifício. O demônio faz deboche disso. Você pega esses cantores e cantoras, elas exercem um papel ali no palco de sacerdócio. Olha o que essa Madonna fez, gente. Ela exerceu um rito de sacerdócio do demônio ali. As roupas, a promiscuidade, há um rito que é o show e sacrifício. Pode ver, é gente esmagada, é gente que morre de insolação. É o Rio Grande do Sul, na hora que a Madonna estava aqui. Padre, mas é coincidência. O Rio Grande do Sul é o país é o estado mais ateu do país. Foi no Rio Grande do Sul que, depois de tudo isso, agora levantaram uma imagem lá para o diabo. Todo mundo está no sul é do diabo? Não, mas é muito forte lá, gente. Qualquer dia o Padre conta também do que eu recebo no grupo nosso de exorcista, que vem lá do sul, da Argentina, outra hora. Está na nossa cara, gente. Mas padre, música show do sertanejo. Fala para mim, o que fala o show sertanejo hoje? É pegação, é bebida, é adultério. Isso aqui, essas coisas estão aqui. Veja que tem coisas que são mais explícitas. Você pega lá uma banda, sei lá, de black metal, death metal, já é explícito. Mas tem umas coisas que são sutis, e o sutil é pior. Por que essa pressão, por exemplo, para passar o aborto, gente? Porque é sacrifício. Pensa assim, para ter o culto ao diabo, precisa das 3 coisas: sacerdote, rito e sacrifício. Dessas 3 coisas, o mais difícil é sacrifício. Então se faz sacrifícios de animais, mas de vez em quando sacrifício de gente. Agora, se tiver aborto, vai ser uma máquina de sacrifício constante, gente. Por isso que o Padre tem falado: se aprovar o aborto nesse país, você vai ver o inferno aqui. Diante de tudo isso, gente, um devoto de São Miguel vai ter que ter a coragem de defender a verdade. E essa é a terceira coisa. Você vai ter que sair dessa frouxidão sua, vai ter que sair dessa vida burguês, espiritual burguesa, e vai ter que ter a coragem, às vezes, de falar no meio da firma, no meio da família, na onde você estiver, na faculdade: quem é como Deus? Mas a gente se esconde. Nem subiu a água e a gente já está escondido. Para ser devoto de São Miguel, precisa 3 coisas: amar a Jesus, humildade e a coragem de defender a verdade. Vai sobrar pouca gente. Muita gente vai se vender por um pacote de bala. Meus irmãos, presta atenção. Aguenta que o Pai tem que falar hoje. Presta atenção. Esse mundo, esse sistema do mundo,
ele está igual uma bolha. Ele parece que é forte, mas não é. Ele é uma ilusão. E o demônio quer que seja assim. Por quê? Porque quanto pior ficar, é melhor para o anticristo aparecer. O anticristo vem solucionando tudo. Então vai piorar muito ainda. Se você pega a economia, parece que é um baita negócio, né? Meu, é uma bolha de sabão isso aí. É uma bolha de sabão. Presta atenção. Quanto dinheiro você tem no bolso agora? Você repara que virou joguinho? Você pega o Pix, pega o cartão, passa para cá, passa para lá, passa para lá, mas dinheiro mesmo na mão, você tem visto pouco. Para estourar essa bolha e amanhã se acordar sem nada, gente, é 2 palitos. Como é que você vai provar que você tinha lá R$1 milhão na conta? Como é que você vai provar? Se estourou a bolha, se estourou, travou a internet, sei lá, como é que você vai provar? Você lembra que quem é da minha idade vai lembrar do negócio do Collor lá? Foi lá e rapou todo mundo, no outro dia ninguém tinha nada. Vamos fazer um exercício, quer ver? Quantas pessoas vai estar aqui? Sei lá, 300, 400 pessoas. Se a gente juntar o que todo mundo tem no bolso agora, será que dá R$10 mil? Não dá nem 5 se bobear. Fala para mim, estourou a bolha aí, estourou tal, e nós temos que viver junto, com todo o dinheiro que nós temos no bolso. Como é que nós vamos cuidar desse bandão aqui, com o dinheiro que você dá no bolso? Como é que você vai fazer quando chegarem para você e falar assim, ó, você quer o remédio do seu filho? Então coloca essa marca. Quem não for de Nossa Senhora, quem não for de São Miguel, não vai aguentar. A gente está vendo as nuvens chegando, e ao mesmo tempo a gente está vendo o que Deus está fazendo. Olha o que era a gente hoje na Canção Nova, lá com o Frei Gilson, que levantou um exército de São Miguel. Mas não é por causa dele, é porque Deus está vendo a necessidade do povo, está vendo que precisa preparar esse povo para aquilo que vai vir, está mandando São Miguel para formar de fato esse exército, porque a coisa vai pegar, gente. Saia dessa vidinha burguesa sua e se consagre de corpo e alma de fato à Virgem Maria e a São Miguel. Na hora que bater isso aí, nem missa você vai achar. Tudo isso vai ser destruído por Cristo, mas até lá a gente precisa ficar com coragem de defender a verdade como São Miguel. Vai peneirar, gente, vai peneirar muita gente. Que Nosso Senhor tenha misericórdia de nós. Creio em Deus